Do ponto de vista espiritual, existem dois tipos de pessoas, as vivas e as mortas. Os cristãos e os ímpios. Sendo que do ponto de vista orgânico, tanto os crentes como os ímpios, eles enfermam, eles têm doenças. Né? E aí o autor ele vai tratar justamente desse ponto. Qual a diferença, né, de como um crente ele encara a doença e como o ímpio vai encarar a doença, e especificamente fazendo a relação entre fé e tratamento médico, que hoje em dia no meio evangélico, em algumas igrejas evangélicas, eles tendem a não relacionar fé com tratamento médico, achando que uma coisa necessariamente exclui a outra, e a gente vai ver que isso não é verdade. Certo? Então, lógico que os crentes, pelo simples fato de obedecerem à lei de Deus, também vocês já viram a questão das maldições do pacto. Então, quando você é convertido por Deus e você vive conforme a lei de Deus, naturalmente você tem benefícios físicos também. Um exemplo prático disso é, como o pastor falou hoje na pregação, uma pessoa que se embriaga dia após dia, além de estar pecando contra Deus no sentido espiritual, como todo pecado é, aquele tipo de atitude dele, ou de vida dele, vai também trazer malefícios físicos. Um exemplo pode ocasionar uma cirrose hepática, com o passar dos anos. Então, os crentes, pelo simples fato de obedecerem à lei de Deus, eles já têm o benefício de preservação de vida, mas isso não garante de forma nenhuma que eles não vão estar doentes ou enfermos. E de toda vez que a gente ora aqui, tanto no culto pela manhã como à noite, também na quinta-feira de oração, sempre tem crentes por motivo de oração por conta de doença. Achei interessante um texto de Dr. Riley, na página 89 desse capítulo, que fala o seguinte. O Dr. Riley foi um pastor anglicano. Né? Eu uso a palavra benefícios da doença propositada e ponderadamente. Conheço o sofrimento e a dor impostos pela doença. Reconheço a miséria e a desgraça que ela sempre traz consigo, mas não posso considerá-la totalmente má. Nela vejo uma sábia permissão divina. Nela vejo uma útil provisão para frear as devastações do pecado e do diabo nas almas dos homens. Se o homem não tivesse cometido pecado, eu não saberia como perceber o benefício da doença, mas uma vez que existe pecado neste mundo, posso ver que a doença é um bem. Ela é tanto uma bênção como uma maldição. É uma professora rude, admito, mas uma verdadeira amiga da alma do homem. Então, o que Dr. Riley está falando, em outras palavras, é que a doença veio com a maldição da queda do homem, mas que Deus, ele muitas vezes utiliza dessa maldição para o bem do seu próprio povo. O pastor mesmo falou aqui que Deus, ele muitas vezes transforma o mal e bem. Né? Falou isso do caso de José. A doença ela veio como uma maldição por quebra do pacto, mas Deus utiliza muitas vezes a doença para o bem do seu povo. Mas aí a gente chega no ponto central que a gente vai tratar nesse capítulo, que existe uma relação ou uma antítese entre a fé e o tratamento médico. Por que é importante a gente tocar nesse tema? Porque algumas igrejas que utilizam da teologia da prosperidade misturado com a confissão de fé positiva, eu não sei se o pastor já tratou disso nas outras aulas, né, tocou nesse assunto. Então, eles defendem que se a pessoa está doente, né, e ela não é curada, é por falta de fé dessa pessoa. Né? Então, eles, nessa confissão de fé positiva, eu tenho o poder de declarar sobre a minha vida alguma coisa, e que se essa coisa que eu declarei não acontece, a culpa é a falta de fé que eu tenho. E isso, além de roubar toda a glória de Deus, e você colocar toda a onipotência para o homem, também você transfere um peso para o cristão que não é próprio dele. Você diz, você está doente e você não se cura porque você não tem fé. Você coloca em jogo, inclusive, a fé daquele irmão. E isso, além de herético, é uma maldade muito grande que você faz com essas pessoas. Então, o autor, como ele é médico,
ele vai tratar de forma bíblica, mostrando que na própria Escritura você vê essa relação de fé, né, e de tratamento médico. Ele diz que, inclusive, participou de um debate de um programa evangélico que o tema era: devem os crentes interromper o uso dos medicamentos se no íntimo do seu coração tem convicção que o Senhor os curou? Né? Então, era um debate que ele estava participando, e talvez aqui nem tanto, mas aí fora, muita gente tem acreditado nesse tipo de teologia. Que você decreta e que tem que acontecer. E que se você está doente, é por falta de fé. Né? O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 135 e 136, quando ele vai tratar do sexto mandamento, não matarás, né, que a gente já aprendeu aqui, que isso está relacionado também com a preservação da vida, diz o seguinte, na pergunta 136, nos pecados proibidos no sexto mandamento. Os pecados proibidos no sexto mandamento são tirados de qualquer modo a nossa vida ou a de outros, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos e necessários de preservação de vida é pecado. E aí ele continua: a ira, o ódio e a inveja. Ou seja, você retirar os meios lícitos e necessários da preservação de vida, você quebra o sexto mandamento. E a pergunta 135, na sua resposta, tem dizendo assim: o sexto mandamento exige os deveres de comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade. E aí ele continua. O ponto que eu queria tocar aqui é que nossos pais na fé, né, já na época do catecismo, eles acharam importante deixar registrado que é um dever do crente, sim, utilizar-se dos medicamentos com sobriedade. Né? Na pergunta 136, ele vai dizer que aqueles que não fazem uso desses medicamentos ou dos tratamentos médicos, eles quebram o sexto mandamento porque eles não estão preservando a sua vida. Então, isso está ligado também ao que a gente vê lá em Gênesis, o mandato que o homem tem de dominar a terra. Se o homem tem capacidade e inteligência dada por Deus para criar esses medicamentos, quando a gente não faz uso dessa inteligência, dessa capacidade, também não estamos cumprindo o nosso mandato dessa terra, né? O domínio da terra. E o autor ele vai tratar como as ordenanças bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, traz para o cristão a preservação da sua vida. Não garante de forma nenhuma que ele não vai ficar doente, né? Mas mostra que o simples fato de você obedecer à lei de Deus, você tem benefícios também físicos. Né? Primeiro, ele vai tratar, deixa claro que muitas doenças do Antigo Testamento, como a gente já aprendeu nas pregações de Levítico e nas pregações de Números, estão ligadas diretamente a uma aplicação espiritual. A gente viu da lepra, do fluxo de sangue, fluxo de sêmen, que tem um aspecto espiritual. Mas ele vai dizer que, do ponto de vista médico, quando ele olha para algumas das leis cerimoniais ditas pelo Senhor através de Moisés, ele verifica, ele não está dizendo que isso era o fim principal, mas ele verifica que são formas higiênicas que hoje são consideradas na medicina. Um exemplo disso é o Levítico 5, né, Levítico 15, versículo 2 e 25. Irmãos, abrirem aí, o primeiro que encontrar pode ler. Levítico 15, versículo 2 e o versículo 25. Também a mulher, quando tiver fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou
Aí o presbítero César, ele vai defender que, claro, isso tem uma aplicação espiritual, e é a principal aplicação desse texto, como a gente viu em Levítico, mas que ele, com um olhar técnico e médico, ele verifica que tanto o fluxo de sangue como o fluxo de sêmen são propagadores de doenças, né? E tanto é que as pessoas, como vão manusear com sangue, ela tem que usar luva, tem que ter todo um aparato para não se contaminar. Então ele diz que o simples fato de Deus ter estabelecido nessa lei cerimonial e do povo de Israel obedecer esse mandato de não se contaminar com essas coisas, também trazia preservação à sua saúde, né? E aí eu já comecei no início da aula falando que isso, quando a gente traz para os nossos dias, a gente pode ver que como obedecer à lei de Deus, né, traz também benefício para a nossa vida. E eu citei a questão de comer moderadamente, beber moderadamente, ou não fazer algum tipo de exercício físico moderadamente também, para trazer saúde ao nosso corpo e preservar o sexto mandamento. E eu gostaria que você abrisse agora, alguém, em 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 7. Achou? Pode ler. E Isaías, capítulo 38, versículo 21. Leia, por favor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria e livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomaram uma parte dos filhos, tomaram-no e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Pronto, era esse último versículo aí, o mais importante. E Isaías, capítulo 38, versículo 21. Que vai tratar exatamente do que falou esse versículo. Veja só, o rei Ezequias, ele foi tomado por uma doença mortal, né? E pela descrição da doença, eu não sou médico, mas o presbítero que é médico disse que provavelmente parecia com um câncer. Ele vai dizer qual é o tipo de câncer, mas a palavra é complicada. E ele diz que essa úlcera provavelmente vinha de um câncer. E ele vai dizer: Ezequias orou ao Senhor, e o profeta Isaías também pediu para que fosse colocado essa como se fosse uma pasta de figo, né, sobre as úlceras. E Isaías, no capítulo 38, versículo 21, ele diz que quando se fala aqui, ponha-se como emplasto sobre a úlcera, é que a palavra que dá a entender aqui desse emplasto é como se fosse algo para você passar sobre a úlcera, como se fosse para suavizar a úlcera.
É como se, pelo que eu entendi do que o autor está querendo dizer, você, por exemplo, está com alergia, está com a coceira na mão, e aí você usa uma pomada com corticoide para passar aquela coceira. Então, é como se fosse suavizar. Essa pasta de figos, ele suavizaria as úlceras. Né? Caio, quer fazer alguma observação, Caio? Está especulando aí. Então, assim, mais uma vez, o autor ele não tá dizendo, ele não defende que tudo que acontecia no Antigo Testamento nesses rituais tem um aparato técnico de medicação. Um exemplo disso é quando Neemias foi para o rio e mergulhou 7 vezes. Ele vai dizer, não tem nenhuma instrução médica, não tem nenhuma pesquisa que diga que se banhar 7 vezes ia dar resultado. Mas ali era o quê? Era mostrando que Deus, ele executa, inclusive nos dias de hoje, ele pode usar os meios ordinários, mas também ele pode simplesmente curar através do seu poder. Yuri. Devagar, Yuri. Quem vai morrer de todo jeito? Será? A gente acabou de ler Ezequias, né? O rei Ezequias estava com uma doença para a morte. Mortal. Ele orou ao Senhor e o Senhor... Eu estou entendendo o que você está dizendo. O cara está terminal, o cara vai acabar com o seu patrimônio... Mas aí o poder da vida está nas suas mãos ou na de Deus? Sim. Do ponto de vista, se você inclusive considerar a vida do rei Ezequias como um exemplo, sim. É mais importante você cumprir o mandamento do Senhor de preservação de vida do que você... Porque isso entra no caso da eutanásia, por exemplo. Vale a pena você... Está desacreditado, você vai desligar o equipamento daquela pessoa? Mariana. Mariana. Estrutura de assistência. Deixa eu ser mais claro aqui. O caso, você pode trazer um caso muito hipotético e extremo que uma pessoa tem a certeza absoluta que vai morrer, que não existe esse caso. Assim, a certeza absoluta que você vai morrer.
Glória a Deus por isso, né? Então, assim, não vamos tratar dos casos através das experiências, mas no caso aqui, tinha sido desenganado, no caso do rei Ezequias tinha sido desenganado, mas o princípio então vamos para o princípio, não vamos para os casos ficar julgando, esse caso deu certo, esse caso não deu, e por aí vai. O princípio é preservação da vida, e você deve usar os meios lícitos para preservar a sua vida. Esse é o princípio. E aí, você vai ter que tomar sua decisão baseada no princípio. Então, Yuri, é o seguinte. Certo, eu digo uma coisa simples. Se eu precisar dar um cheque de R$1 milhão para preservar a minha vida e eu sei que tem meios lícitos para isso, eu vou dar. Depois eu me viro para pagar. Não, pessoal, para não ficar... Suzana, e a gente continua, para não ficar batendo nessa mesma tecla, certo? Pela igreja. Então, voltando aqui para o tema, o princípio é esse. O princípio é preservar a sua vida pelos meios lícitos e cabíveis a você. E aí, a gente tem a parábola chamada parábola do bom samaritano, Lucas, capítulo 10, versículo 33 e 35. Quem achou, pode ler. Lucas, capítulo 33, até o capítulo 10, do versículo 33 ao versículo 35. A mais, eu te indenizarei quando voltar. Dr. Jane, comentando sobre essa passagem, ele diz o seguinte: um samaritano teve piedade dele, montou em sua própria besta e o levou para uma pousada. O samaritano não o depositou na porta e desapareceu, nem ameaçou o estalajade com a perda de sua licença ou uma multa, ou sanções ou desgraças aos olhos da comunidade, se ele não atendesse às necessidades da vítima. Pelo contrário, o samaritano ofereceu ao inquilino um denário romano, uma moeda de prata valorizada, o salário diário habitual para um trabalhador. Não era uma soma principesca, mas o gerente considerou adequado. E aí o autor vai dizer, nessa passagem do bom samaritano, que o próprio Cristo está dizendo que foi uma atitude correta desse bom samaritano. Ele utilizou de vinho e óleo, que naquela época era um tipo de medicamento, ou seja, ele cuidou das feridas usando medicamentos, né? Depois ele levou para um lugar com infraestrutura para que ele pudesse repousar e ainda pagou por essa infraestrutura. Então ele está dizendo que que Jesus Cristo, ele usou essa parábola para dizer que o bom samaritano, ele agiu de forma correta, utilizando medicamentos
e utilizando também de uma infraestrutura para dar o cuidado para aquele homem que tinha sido roubado e espancado. Em uma outra passagem que a gente vai ver também, que Paulo orienta Timóteo a usar o vinho para um problema gástrico. 1 Timóteo 5, 23. E depois a gente vai ver mais um texto para finalizar. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 23. O autor vai dizer que, muito provavelmente, essa doença que Timóteo tinha era uma doença contínua que ele tinha, gástrica, e que a diluição do vinho na água ajudaria na digestão. Eu não sei qual é o princípio técnico medicinal para isso, mas o autor está dizendo que essa diluição do vinho junto com a água ajudaria em algumas ocasiões, em problemas gástricos. Mostrando que Paulo, o apóstolo inspirado de Deus, ele fala para Timóteo utilizar do vinho não só como alegria, mas nesse caso aqui específico também como um tipo de medicamento. E o último texto de hoje, 2 Timóteo 4, versículo 20. Então, mais uma vez, Paulo falando com naturalidade que um dos, vamos dizer assim, dos missionários, adoeceu. E aí o que é que ele fez? Precisa de repouso. Então, várias situações de enfermidade que a gente passa, você vai ver que o médico ele vai receitar repouso. Às vezes, beba bastante líquido, ou tome alguns remédios para tratar dos sintomas, mas que é uma virose e com 5, 7 dias você vai estar bem, mais repouse. Então, Paulo, apóstolo de Deus, ele usou com naturalidade. Ficou doente, não pode seguir viagem, repouse. Então, isso trazendo para nós é da mesma forma. Se o próprio Cristo falou que a atitude do bom samaritano para com aquele doente, de medicar e da infraestrutura, foi uma atitude correta. Se o próprio Paulo, ele fala para Timóteo que Timóteo deve usar o vinho, nesse aspecto aqui, como um remédio para a sua doença gástrica, e depois também fala sobre outro caso de dar repouso, a gente está vendo que na estrutura bíblica e no ensino bíblico, o tratamento médico, seja ele com repouso ou com medicamento, não está desvinculado da fé. A gente viu Ezequias, que era um rei, digamos assim, bondoso. A gente viu o caso do próprio Timóteo, um homem de Deus, e isso serve também para nos mostrar que sim, homens de Deus e mulheres de Deus, nessa terra, nesse mundo caído, ainda assim vão enfrentar as doenças. A diferença é, o cristão, quando enfrenta uma doença, ele entende, como Paulo disse à igreja de Roma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nessa perspectiva de fé em Cristo Jesus, como Senhor e seu Salvador, e de Deus como seu Pai bondoso e aquele que cuida de você melhor do que qualquer pai terrestre poderia cuidar, nessa perspectiva você tem que saber qual é o propósito de Deus dessa enfermidade para mim. Eu sei que no fim é para a glória dele e para o meu benefício. Essa é a grande diferença do cristão. O cristão ele não vai olhar para a doença com desesperança. Porque mesmo quando ele lembra que o salário do pecado é a morte e que seu corpo está degradando, ele também lembra, se eu morrer, eu estarei com Cristo. Então essa é a grande questão que o autor traz nesse capítulo. Que existe sim, na verdade, um link concreto entre sua fé e o uso dos meios lícitos para você preservar a sua vida.
né? Porque a própria lei de Deus ela é perfeita. Então, se eu tenho um mandamento, não matarás, eu não posso ter um outro mandamento que vai contrariar esse mandamento, não matarás. Veja se não é assim. O quarto mandamento, que é para a gente descansar no dia do Senhor, tem algumas exceções de trabalho. Preservar a vida é uma delas. Então você vê que o próprio quarto mandamento diz para você descansar no dia do Senhor, para você se deleitar no dia do Senhor, mas se a questão for preservação de vida, você está liberado para ajudar o irmão. O irmão sofreu um acidente aí de carro, aí você diz, não, dia do Senhor, eu não vou levar você para o hospital. Não. Jesus deu até exemplo de um boi, né, de um filho ou um boi que cai num buraco, e ele pergunta aos fariseus, vocês não tirariam eles, esperariam o outro dia para tirar? Então, meus irmãos, o sexto mandamento, não matarás, ele tem também o sentido de preservação de vida com todos os meios lícitos. Então, você ora a Deus, você pede a Deus restauração, você pede a Deus cura, mas também se cuida e faz uso de medicamentos. Ele pode usar os medicamentos para lhe curar, ele pode simplesmente lhe curar da forma com que ele quiser, ou simplesmente você pode enfermar e morrer. E se isso acontecer, você estará com Cristo também. Certo? Acho que 12:06, quase que eu consegui. Tinha o objetivo de fazer até às 12 horas. Messias, pode orar finalizando? Só antes de orar, alguém tem mais alguma questão, fora essa questão de Yuri? O fim. Pronto, isso foi muito bom que você tocou, Yuri, agora no final, porque inclusive a saúde pode ser a idolatria de uma pessoa. Né? Agora, tirar a medula de uma criança não é um meio lícito, né? Eu sei que você usou por um... Exato. Exatamente. Ele não tem uma perspectiva fora dessa vida e por isso quer preservar a dessa vida com todas as suas forças, inclusive usando meios imorais para isso, né? Verdade. Ninguém mais? Messias, orar, por favor. Bendito, nós te louvamos, glorificando o teu nome pela revelação da tua palavra, que nos põe diante daquilo que o Senhor prescreve para a nossa vida diante do Senhor, nossa vida diante da nossa família, nossa vida diante da sociedade. Nós te agradecemos a Deus porque à medida em que somos instruídos pela tua palavra, sempre sendo conduzidos aos preceitos do Senhor,
difíceis, por enfermidades, às vezes até por situações que já foram desenganadas pelos médicos. Mas nós oramos ao Senhor, confiando que o Senhor tem o poder da vida nas suas mãos. Que o Senhor ajude os teus filhos que enfrentam essas dificuldades, revelando a tua glória, ensinando-os, guardando-os conforme a tua vontade, e fazendo com que a tua palavra seja um momento de bálsamo, refrigério para cada um dos teus filhos. Agradecendo ao Senhor por essa manhã, mais uma vez, do Senhor, adorando e aprendendo a tua palavra. Que tenham esta dia abençoado e que logo mais no culto à noite nós possamos estar aqui adorando o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, algumas pessoas que estão na sala de catecúmenos já estão terminando a fase. A gente continuou com a classe de catecúmenos, porque vai chegando gente nova, a gente está colocando para lá, mas algumas pessoas já vão começar a ser escutadas pelo conselho, tá certo? E hoje à noite, se tudo tiver dado certo ali com o presbítero Luciano, a gente vai ter algumas crianças no final do culto, né, recitando perguntas do catecismo, certo? Todos tenham uma boa tarde e logo mais à noite sejam de volta.